profeta Abacuque, no capítulo 3, para falar a verdade, eu meditando durante a semana, acerca de uma mensagem a Deus, pedindo ao Senhor, e Deus me deu 3 textos, 3 mensagens, até que eu coloquei as 3 e falei: Senhor, ao decorrer do culto, fala comigo qual mensagem o Senhor vai falar, ou que o Senhor vai me usar para ministrar na tua igreja. E quando a irmã Raquel trouxe aquele texto, o Senhor já avivou no meu coração e disse: esta mensagem. Eu gostaria de ler para a igreja 3, versículo 2. Diz assim: ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler novamente, os irmãos já devem ter sabido de cor, mas vou ler novamente, que diz assim: ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica-te. Na hora da ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Pode se sentar, aquele que se pôs de pé. Irmãos, o contexto desse fato, todos nós já devem ter decorado, já devem ter escrevido, porque tivemos, não muito tempo, um culto, uma festividade acerca desse texto. Aviva, Senhor, a tua obra. E o contexto é que, em um determinado tempo, o povo de Israel estava contra Deus, já não estava obedecendo às ordens de Deus, não estava obedecendo o que Deus tinha proclamado. Até que Abacuque, clamando a Deus em forma de pergunta, falando: até quando eu clamarei e o Senhor não responderá, e dizendo, clamando a Deus em forma de pergunta. E Deus disse que ia assolar aquela nação, ia realmente santificar aquela nação na forma do pranto da dor, com a Babilônia. E Abacuque clama a Deus novamente, dizendo: Senhor, o Senhor vai usar uma nação iníqua para realmente trazer a santidade a uma nação iníqua? Como o Senhor pode usar uma nação mais iníqua ainda? E até que ele entendeu os planos de Deus, e a oração dele muda. Ele já clamava a Deus: Senhor, como pode acontecer isso? Ele já falou com o Senhor, ele já foi logo ao ponto: ouvir, Senhor, as tuas obras, ouvir a tua palavra e temer. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E se eu fosse temanizar essa mensagem, se eu fosse trazer o tema, eu gostaria de colocar avivamento verdadeiro. Mas para haver um avivamento verdadeiro, tem que ter algumas renúncias, tem que ter alguns sacrifícios, e a igreja tem que viver isso. A gente pega o contexto histórico da igreja hoje. Eu acho que não seria bom eu trazer essa mensagem se não lembrasse de um homem de Deus nos tempos antigos, John Wesley. E o John Wesley trouxe um grande avivamento. O nome dele, eles colocam destacado como um grande avivador segundo as obras do Espírito Santo. E John Wesley, para trazer seu avivamento naquele tempo, primeiro ele começou com outro avivamento, cujo nome era Movimento da Santificação. Para que houvesse um avivamento, tinha que haver santificação. Primeiro tópico que eu gostaria de dizer aqui: não há como haver avivamento sem antes ter santificação. No livro de Mateus, quando Mateus, o evangelista, vai escrever acerca de Jesus no seu Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente pega Abacuque, no capítulo 12, versículo 4, ele diz: vivei em paz com todos, e a santificação, a qual sem ela ninguém verá a Deus. Primeiramente, não tem como ver a Deus sem antes nós santificarmos. Não tem como ver a Deus sem antes nós negar nosso eu, negar nossas vontades perante ao Senhor. Será de muito incômodo talvez dizer, mas a verdadeira verdade é que Deus colocou um tema também no meu coração. Até então eu queria até falar sobre ele, que era acerca de renúncia ou anátema, renúncia ou maldição. É uma coisa que tem que acontecer nos nossos dias. Se caso nós não renunciar aos nossos desejos, nossas vontades, não renunciar ao nosso sistema antropocêntrico, nosso sistema que agrada a nós mesmos, não vai ter avivamento. Se caso a gente não deixar a nossa vida, não nos arrepender, não vai ter avivamento. Quando a gente pega os textos bíblicos, a gente vê Jesus em todos os momentos dizendo sobre arrependimento. Por quê? Porque ele estava avivando aquela obra. E não havia como avivar aquela obra sem antes haver arrependimento, sem antes haver renúncia, sem antes haver santidade. Mas a gente pega o texto, ele diz: ouvir a tua palavra. Sem a palavra de Deus, também não tem como haver avivamento. A gente pega a Bíblia, esfolheia, a gente vê em João 8,32, que João escreve: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Jesus dizendo isso para todos quanto ouvia, dizia: e se conhecer a verdade, o Filho vai libertar, e se o Filho libertar, verdadeiramente sereis vivos.
17 fala, santifiquei na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A gente vê muitas pessoas talvez decepcionadas com sua vida, e às vezes até em aflição. Por quê? Porque não vai na palavra, quer fogo, quer poder, e acha que é avivamento. Avivamento não é língua estranha, não é sapateado. Isso é uma evidência de um avivamento, mas avivamento é renúncia de vida e consultando as palavras de Deus. No momento em que nós consultamos a palavra de Deus, a gente vê o verdadeiro avivamento, porque a palavra de Deus não veio para agradar homens, veio para agradar o próprio Deus, ensinando o homem a louvá-lo, ensinando ao homem a adorá-lo. A gente fica decepcionado, triste, com o estilo de evangelho pregado, a qual disse Paulo que é um dos inimigos da cruz de Cristo, a qual Deus deles são o ventre, é o orgulho. A gente vê pessoas pregando um evangelho que não adora a Deus, não edifica ninguém, a não ser o seu próprio ego. Eu fico meio chateado. Até então tenho amigos meus que gostam disso. Aí um dia eu cheguei e ele falou comigo, mas Paulo disse, fiz de grego para ganhar o grego. Aí eu falei, mas Paulo disse isso. Ele falou, o que fez? Ele não falou, faça de grego para ganhar o grego, faça de louco para ganhar o louco. Porque se for olhar então o texto de Paulo, então todo mundo tem que viver solteiro. Porque Paulo fala, é bom que vocês fossem como a mim, que vivessem para Deus. Então ficar solteiro é aquele que está solteiro. Então por que ninguém quer ficar solteiro? Quer distorcer texto da Bíblia para agradar o seu ego? Ah, meu irmão, vai para o mundo, porque lá é mais fácil. É melhor a gente consultar a Bíblia Sagrada e assim haverá um avivamento. Tem gente que fica decepcionado com o nosso pastor porque ele não aceita qualquer coisa. Fica decepcionado com a Bíblia porque ela não aceita qualquer coisa. A Bíblia não aceita pecado. Pecado de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás, continua sendo pecado até hoje. Não muda. Deus não muda. Ou Deus mudou, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, menos a minha palavra passará. Aleluia! E ele disse, tem mim. Provérbios 1:8. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A fé vem do crer, de ouvir a palavra de Deus. E para ouvir a palavra já vem um temor. E quando ele ouve a palavra de Deus, que é os feitos de Deus, como Deus livrou o povo com mão forte, como Deus fez muralhas cair, fez grandes prodígios, ele ouve e teme. Por quê? Porque nosso Deus não é qualquer Deus. Porque tem gente que chega na igreja e acha que o nosso Deus é Baal, fica com a cara fechada o culto todo. Não dá um glória a Deus. Acho que o nosso Deus aqui é para qualquer coisa, menos o Deus da Bíblia. Por quê? Porque não abre a boca nem para dar um aleluia. Não abre a boca nem para glorificar este Deus. Irmãos, é uma coisa que eu gosto de dizer e eu vou repetir novamente. A nossa igreja tem uso e costume, é muito bom, eu gosto disso. Mas não é uso e costume vir adorar a Deus aqui. Nós temos que vir aqui não é porque é uso e costume, mas é porque nós somos adoradores. Estamos para adorar o Deus. Estamos aqui para bendizer o nome dEle. Nós não viemos aqui porque somos obrigados. É porque nós somos chamados de filhos de Deus. E viemos para cultuar o nosso Deus. Viemos aqui para adorar o nosso Deus. Não tem outro Deus que nós devemos adorar. Até porque nosso Deus é poderoso. Isaías 43:3, antes que houvesse dias, eu sou. E ninguém há que possa tirar vocês das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Um fato interessante, talvez a pessoa não venha ao culto porque está com alguma enfermidade. Deus chama essa enfermidade de quem? A pessoa não vem no culto por causa da luta. E Deus chama essa luta de quem? As pessoas não vêm aqui por causa da perseguição. Deus chama isso de quem? Por quê? Porque quem impedirá Deus na sua vida? Quem vai impedir Deus quando Deus seu chamado na sua vida? Eu não estou pregando aqui algo para massagear o teu ego. Estou dizendo que quando Deus quer agir, pode levantar potestade, demônio, o que for. Ele diz, quem me impedirá? Quem há de impedir a Deus? Abacuque 2:20 diz que Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós acabamos de ter um estudo sobre Eclesiastes 5, que diz, antes de pronunciar alguma coisa a Deus, fique calado, porque Deus está no céu e você está na terra. Então, portanto, fique calado. Fique calado, porque é toda a reverência. Você quer ouvir? Ouve Deus falar, quer abrir a boca para glorificar o nome dele. Aqui não é lugar de conversar, é grupo de WhatsApp. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Se o temor é o princípio da sabedoria, então temos que ler a Bíblia e aí virá o temor. E aqui ainda diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, ela notifica. Aí que entra o avivamento. Para haver avivamento tem que ter santidade,
Para haver um avivamento tem que ter palavra e tem que ter temor. E também para haver avivamento tem que ter coração quebrantado. A gente pega o livro de Joel, o profeta que profetizou sobre a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, no versículo 23, se eu não me engano, ele profetiza: e eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, e foi rindo. Mas o contexto, no versículo 12, ele diz: e mesmo assim não convertesses a mim, então converte-se a mim com jejuns e choro. E no versículo 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Essa aqui eu acho que alguém vai sentir, porque Deus está falando. E Deus não ia errar o alvo. Talvez as pessoas venham aqui com os usos e costumes, mas que eu sou muito bom, eu gosto. Mas a vida também não está rasgada nada por dentro. Não chora, não ora, não faz nada. Quando a gente fala, viu, o pastor exorta sobre vir na oração, o irmão vira o rosto. E quando vamos dar paz, Senhor, ouve o Senhor. Deus está falando aqui, irmãos, que a gente tem que estar com o coração quebrantado, senão não vai haver avivamento. Deus está falando aqui, irmãos, se nós não andar com o coração quebrantado com os frutos do Espírito, não vai haver avivamento. Não estou falando da igreja pegando fogo, é muito bom, mas avivamento de arrependimento, renúncia, santidade, palavra e temor. Isso é um avivamento. Esse é o avivamento que tem que haver. É o avivamento que tem que haver nos nossos dias. Como a irmã Raquel leu o texto maravilhoso de Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A gente vê esse texto nos dias de hoje. Como que o fogo, como ela ensinou a lenha, mas se a gente, quem tem fogão a lenha, ou quem teve, repara que para acender o fogão de novo, tem que arrancar, tirar fora as lenhas, os carvões antigos, para que ali haja fogo novamente. E para que na sua vida venha haver o fogo do Espírito Santo, arranque o seu orgulho, o seu ego, e dá glória ao Deus Todo-Poderoso. Arranque essas lenhas que tem te atrapalhado, e coloque a lenha do Espírito Santo de Deus. Olha as 10 virgens, porque 5 eram prudentes, porque elas levaram azeite de reserva. É maravilhoso. A gente pega vários textos da Bíblia ensinando sobre batismo com o Espírito Santo, sobre avivamento, mas a gente às vezes não queremos viver esse avivamento. Por quê? Porque para um avivamento há um preço. Para um avivamento há renúncia. Para um avivamento tem que haver você também querendo. E quando João Wesley naquele tempo ele pregava sobre santidade, houve tanto avivamento que até hoje é comentado. Teve um homem que pregou um sermão conhecido, Pecadores da Mão de Deus Irado. Ele pregou um sermão sobre renúncia. E houve também um grande avivamento. Por quê? Porque ele falou não aquilo que os homens queriam ouvir, mas o que Deus queria falar. Gálatas 1:8, se eu não me engano, ele fala: persuado eu a homens, não é só a Cristo. Porque se eu fazer alguma coisa para agradar a homens, não serei servo de Cristo. No momento da qual nós fazemos coisas para agradar a homem, irmãos, está tudo errado. Nós temos que fazer aqui para louvar a Deus. Ah, irmão, seu hino não ficou muito bom, mas é para adorar a Deus, meu irmão. Eu não estou aqui para falar para você, eu estou falando para Deus. Eu estou falando aqui para a igreja o que Deus está mandando. Quando a gente pega um Mateus, um sermão da montanha, no versículo 3, ele diz: entrei pela porta estreita. Por quê? Porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Mas apertado é o caminho e estreita é a porta. Todo mundo prega sobre a porta estreita, muito bom, é verdade, a porta é estreita, mas é um caminho apertado e poucos vão por ela. É um caminho que tem que haver renúncia, senão não há milagre, senão não há salvação, senão não há vida eterna. Realmente a gente pega textos da Bíblia que é maravilhoso. E esfolheando ela, a gente vê coisas que também são para a nossa vida e a edificação do nosso ser. Para um avivamento, irmãos, também tem que haver uma coisa que é muito interessante: humilhação. As pessoas talvez estão querendo viver de teatro e esquecem do viver de Cristo. Paulo, quando ele fala sobre viver de Cristo, ele fala: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Quando ele fala sobre Cristo, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a geração que nós vivemos hoje, irmãos, é de Samuel 7. O que está escrito em Samuel 7? É quando acontece aquela guerra, Ofni e Finéias voltou para pegar a arca, pensando que ia haver alguma solução, mas eles eram profanos no templo de Deus. Aí quando eles voltam para pegar a arca é tomada, eles morrem. Quando a notícia chega em Eli cai para trás, morre. E quando sabe a mulher de Finéias desses 3 fatos, das mortes, da guerra perdida e da arca perdida, ela coloca o nome do filho dela que a gente acabou de nascer de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel.
O tempo que nós vivemos hoje é de Apocalipse 3:20, como foi lido aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ouvir, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Essa mensagem não foi para um ímpio. Essa mensagem não foi para um profano. Foi para a igreja que não está deixando Deus entrar no coração, não está deixando Jesus entrar. Quando eu vejo que acabou, porque foi-se a glória da igreja de Deus. A gente vê hoje profanação em cima dos templos. A gente vê hoje o evangelho sendo deturbado, enquanto nós, igreja, estamos deixando Satanás indo para cima de tudo, arrebatando, não com as portas do inferno que nós estamos, mas ele está acabando arrebatando conosco. E está na hora de nós, como igreja, acordar para um avivamento verdadeiro. Está na hora de nós levantar desse sono profundo e acordar, porque o noivo vem. O noivo vem, ele não quer noiva suja. Se tiver uma mancha durante as vestes, vai ficar. Se não tiver azeite, vai ficar. Mas se tiver lavado e remido e com azeite, sobe. Tessalonicenses fala: não instigai o Espírito de Deus. Ou seja, pode ser instinto. Se nós deixar Cristo do lado de fora, deixar que o Espírito Santo haja, o agimento do Espírito Santo se torne instinto, jamais vai haver avivamento. Jamais vai haver reconciliação de almas com Cristo. Jamais vai haver renúncia. Jamais vai haver arrependimento. Um fato que eu acho interessante acerca de hoje o evangelho pregado é que ele fala que é uma certa de estratégia para atrair as pessoas do mundo para a igreja. Ou seja, ele está dizendo para o Espírito Santo: você é incapaz de trazer essas pessoas para a igreja. Porque quem vai ter a missão de trazer o ímpio para a igreja, de trazer o ímpio para o céu? O Espírito Santo. Ele que vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente fala assim: Espírito Santo, age em mim, usa-me, a gente tem que fazer com que Ele nos use de verdade. Não é para agradar homens, é para agradar a Deus. Porque Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e verdade. Aqueles que adoram mesmo quando a luz acaba, mesmo quando não tem alimento, ele vai e adora a Deus. Por quê? Porque ele adora em espírito e verdade. Ele adora mesmo quando não tem quase nada, mas ele tem ainda o Espírito Santo e o azeite ainda. Ele tem um Espírito Santo e o azeite sobrando. Ele tem um Espírito Santo na sua vida, e isso é o mais importante. Quando a gente tem o Espírito Santo acima de tudo, ele é a Trindade. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é todo o poder. E ele está conosco. E no momento que nós deixar o Espírito Santo usar, irmãos, não vai ter potestade que nos pare. Quem pode te parar, irmão, escute. Quem pode te parar é somente você mesmo. Demônio não pode agir contra a sua vida, porque Deus cuida de você. Os homens podem até tentar agir, mas não pode te parar. Por quê? Porque Deus cuida de você. Mas quando você decide bater no seu peito e falar: eu não quero mais, aí Jesus fica batendo na porta. Mas se você não quiser abrir, não vai ter avivamento, não vai ter reconciliação de vida, não vai ter arrependimento, não vai ter alma salva. Aconteceu um fato esses dias comigo, gostaria de contar. E vindo da oração, depois da oração, acho que até cochilei na oração, misericórdia. E aconteceu que eu fui para casa e fui orar de novo, li Bíblia e fui orar. E Deus me mostrou um bairro lá embaixo, descendo um asilo aqui, virando à direita, eles chamam como aldeia. E quando eu fui lá, eu fui ousado, falei: Deus, então eu vou ganhar algo. Comecei a pregar no ar livre, pregando na rua, e quando foi ver, 6 almas aceitaram Jesus. Isso é uma iniciação do Espírito Santo. Isso é para a glória, mas não, é para a glória de Deus. Voltei lá novamente, 2 almas aceitou Jesus. E eu creio que no nome de Jesus, esse sábado agora, vamos lá para arrebatar as almas da chama do inferno e trazer para o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a igreja é chamada para fora. Pregar aqui no tempo está sendo muito fácil. Nós temos que ganhar almas e viver para Cristo. Está na hora de nós deixar nosso ego para trás e viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia, é santidade e temor, que é leitura da palavra. Esse é o Evangelho de Cristo. Um dia eu cheguei num amigo meu: você é evangélico? Eu sou. Já leu os 4 evangelhos? Não. Você não é evangélico? Como é que... A gente fica até bem triste. Está na hora de nós como igreja, está na hora. Porque o tempo é chegado, o tempo do fim é chegado. Se você não clamar, as pedras clamarão. Deus levanta outro se você não querer. É um aviso de Deus. Se você não querer, tem muitos aí querendo, que está buscando. Se você não aceitar, tem muitos aceitando e está buscando. O Evangelho de Deus é loucura. É loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para nós que estamos salvos, para nós que temos a salvação, é alegria, é viver. Igual Paulo ele disse, ele clamando a Deus 3 vezes por causa de um espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, por lá esbofetear. Imagina o homem, eu não sei qual era o espinho da carne, imagine se era uma doença, não estou afirmando.
Ele mensageiro de Satanás chega lá, Paulo. Ele, oi, você cura tanta gente e ainda está enfermo? Imagina, era alguma coisa que eu apertar e falar, você faz tantos prodígios, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que está contigo a todo tempo quando você prega multidões na frente de Jesus? Ele, aleluias. Aí ele ora a Deus 3 vezes, Deus vira para ele e diz, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder quer aperfeiçoar a sua fraqueza. Aqui deve ter pessoas que devem ter alguma enfermidade, algum erro. Não estou falando que é um erro, mas tem alguma coisa que o incomode. Você pode saber que Deus pode usar esse erro, alguma coisa que incomode, para agir na sua vida. Amém. Quantas das vezes eu vi pessoas, eu conheço um homem, que ele teve uma pressão alta, ele foi ser internado, e quando ele estava internado, um homem com um câncer desse tamanho, dizendo ele pregou para aquele homem aceitou Jesus e o câncer sumiu. Por quê? Porque ele foi internado, foi plano de Deus. Nós temos que aceitar o que Deus quer para nós. Nós temos que aceitar o que Deus quer para a tua igreja. E o que Ele quer para a tua igreja, avivar a obra. E notificar, porque Deus não quer nada em oculto. Ele batiza, renova, e Ele faz tantas grandes coisas e quer notificar. Por quê? Porque o mundo tem que nos considerar como atrações assim, entre aspas. Porque ele tem que ver o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. E nessa oportunidade eu gostaria de dizer só mais uma coisa. Não gostaria de dizer sozinho com minhas palavras, mas Paulo no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 8, ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas essas coisas. Ele está falando do farisaico, de todos os tipos que ele tinha, todas as coisas, e a considero essas coisas como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele considerava tudo que ele tinha conquistado, o grande vigor, como esterco. Por quê? Porque ele achou o tesouro maior. Mateus 3,44, sobre o tesouro escondido, então é Jesus. Está na hora de nós encontrar mais esse tesouro. Está na hora de nós encontrar essa pérola perdida. Por quê? Porque a volta dele vem. E o momento que nós encontramos ele, nós abrimos mão de tudo para comprar aquele campo. Nós vendemos tudo para comprar aquela pérola. Igreja do Senhor, ouve a voz do Espírito Santo. Renúncia para que haja um avivamento. E assim eu agradeço a oportunidade orando por vocês. Senhor, neste momento eu te glorifico, eu te exalto. Porque, papai, eu não estou aqui ligando para as palavras erradas ou outra coisa. Estou ligando porque eu estou falando o evangelho que vem do Senhor. Papai, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar essa igreja e que venha haver um avivamento. Papai, que no nome de Jesus venha haver em nome de Jesus um avivamento. Porque não estamos à procura de título humano. Não estamos aqui à procura de filosofia humana. Nós estamos à procura do poder que procede do Senhor. Estamos à procura daquilo que vem de ti e não vem de mim. Estamos à procura daquilo que vem do Senhor. Como Paulo nós clamamos, nós não precisamos das coisas da terra. Porque quando nós temos tudo na terra, quando nós não temos nada na terra, nós temos tudo no céu. Temos tudo na tua glória. Papai, em nome de Jesus, vem de cada pessoa que está aqui presente. Desperta nela, meu Pai, o desejo de um avivamento. Desperta nela, Senhor, o desejo de vida de oração. E que no nome de Jesus o Senhor venha agir no nosso meio. E em nome de Jesus venha sobre nós o Espírito Santo. E assim eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra de Deus. Então, quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, continua, né, a oração amanhã. E sábado também, de 5 às